Fala aí pessoal, eu sou o Matheus, eu sou parceiro da Escola Livre de Cinema de Belo Horizonte e atualmente eu dou aula de som no cinema. Mais precisamente eu gosto de falar que eu trabalho com som no audiovisual, porque quando vem essa fala de som de cinema eu meio que me sentiria obrigado de falar um pouco da trajetória, um pouco da história, e eu prefiro deixar isso para quem tiver um pouco mais de curiosidade, tiver um pouco mais de interesse de buscar isso a fundo. Eu tenho apenas 3 aulas para poder resolver esse assunto com todos vocês, e o meu interesse é mostrar ferramentas para facilitar a curiosidade e a produção de som. Por quê? Na maioria dos casos, a primeira pergunta que os alunos fazem é como que eu posso resolver meus problemas sem gastar muito, meus problemas de áudio. E então eu acho legal levantar algumas experiências, levantar alguns interesses por equipamentos que eu separei e desmistificar algumas falas. Bom, começando primeiro pela minha trajetória no som, como que eu cheguei, eu fiz a passagem até hoje trabalhar profissionalmente com som. Eu formei em música inicialmente e fiz uma segunda graduação em engenharia de áudio e produção musical lá na escola de Barbacena, chama Bituca. Inicialmente começou como uma curiosidade, eu tinha vontade de registrar tudo que eu tocava e isso foi crescendo, mas como tem bastante tempo eu não tinha acesso à internet como tem hoje, então as facilidades eram diferentes. Hoje ficou um pouquinho tudo mais fácil, né? Inclusive registrar som. E consequentemente eu fui procurando isso até entrar na universidade de música e conversando com pessoas, lendo editais, eu descobri uma TV universitária e acabei ingressando como estagiário e depois fui contratado até conseguir fazer todo o meu trajeto e entrar no mercado profissional ligado ao som do cinema. E eu prefiro que seja som no audiovisual. Então, vamos começar pontuando algumas coisas do som. Em grande maioria dos casos, a culpa não é do equipamento. Então, eu posso estar aqui com um microfone super legal, uma lapela super legal, mas estar num ambiente bem mais ou menos que a gente vai ter problema. Vamos supor que essa aula estivesse sendo feita no meu banheiro. O banheiro de qualquer pessoa tem praticamente o mesmo som, né? É um cômodo cheio de azulejo, cheio de espelho, cheio de material reflexivo, sonoramente reflexivo. Então, provavelmente não é um lugar adequado para fazer um som. E qual que é a parte legal da gente poder entender isso melhor? É usar a nosso favor. O primeiro ponto é a gente entender onde a gente está. No momento que eu estou no meu quarto, cheio de almofada, um quarto cheio, preenchido, né? E que provavelmente eu não vou ter tanta reflexão. Então eu posso... É um som mais seco, eu tenho um som um pouco mais consistente para eu fazer uma produção sonora. Então, quando eu, por exemplo, vou fazer uma mixagem mais importante, eu abro até a porta do meu guarda-roupa, que é para não refletir o som que vem das caixas. Então, eu tento equilibrar um pouco o ambiente. Então, o que eu recomendo é criar uma condição ideal. Evite espaços extremamente abertos, extremamente amplos, que vão te deixar entre o eco e a reverberação, que é um segundo aspecto que acontece muito. A pessoa grava e fala, poxa, meu áudio está com eco. Mas como assim? Por exemplo, você ter eco quer dizer que você tem que escutar o som que você disse, o som que você realizou. Você escuta e depois de alguns segundos você escuta ela novamente. Isso é um eco, né? Quando você está em um lugar muito amplo. E reverberação, ela nem sempre é negativa. Por exemplo, gravar um som dentro de uma igreja. Você pode usar ela a favor. Você pode usar ela a seu favor. Na verdade, eu acho que você deve usá-la a favor. Porque é uma reverberação bonita, como se fosse um coral. As igrejas, inicialmente, elas foram construídas para ter um local que é para ser realizado música.
uma recomendação ótima que eu dou é para quando a gente for visitar uma locação, quando for conhecer um ambiente, a gente está trabalhando com audiovisual. Então a gente não só pensar na iluminação, na construção do cenário, na produção de arte, é tudo muito importante, assim como o som. Um filme você não consegue veiculá-lo com a mesma relevância se você não tiver um áudio bem captado e um áudio bem pós-produzido. Por quê? O som, ele tem algumas nuances que ele pode causar irritação, ele pode causar incômodo, desconforto. Então, se você tem, por exemplo, um som de câmera sendo passado, você provavelmente não vai conseguir assistir ele durante muito tempo. Mas você podendo ter um som melhor captado ou duplamente melhor captado, com certeza você vai conseguir prender muito mais atenção e durante muito mais tempo, do que ter um áudio irritante tocando no seu ouvido, já que o fone de ouvido ele praticamente fica dentro da sua cabeça. Então, você entrando num ambiente, você entrando num espaço em que você veja condições legais, é só ter um pouquinho de atenção com a superfície, não entrar num lugar que tenha muito mármore, igual gravar num shopping. Shopping, ele é ruidoso por natureza, e não só pela muvuca de pessoas. Se todo mundo ele ficar em silêncio e só se movimentar, ainda você escuta muito estrondo sonoro. Por quê? Reflexão. Então, o ambiente costuma ser muito liso e refletir aquele som. Então, mesmo que todo mundo todas as pessoas fiquem caladas, você ainda vai ter um ambiente ruidoso, porque é fácil de refletir aquele som. E horário. Horário é bem importante. Eu sei que é difícil às vezes ou acordar muito cedo ou gravar muito à noite, mas, por exemplo, gravar horário de almoço é sempre um risco muito grande. Então você está lidando com um ambiente que você precisa entender que ele é um ambiente inflamável. Você vai estar nele e pode passar carro, pode passar moto, ainda mais hoje com o delivery à flor da pele, você pode lidar o tempo todo com campainhas, com alarmes, com buzina e pessoas em algum determinado local, seja de quarentena ou não. Mas, por exemplo, caso você faça uma gravação externa, em ambientes externos, e você sinta que você deva assumir esses ruídos externos, como por exemplo, por que eu friso que eu não estou falando de áudio para cinema apenas? Senão a gente vai ter uma postura muito, talvez não muito rígida, mas um foco muito sobre apenas cena de pessoas conversando. Então a gente pode lidar também com ambientes musicais. Não deixa de ser som. Por exemplo, tem lugares que eu já fiz gravações em ambiente aberto que passa carro e o carro ele é assumido na imagem. Isso não é um problema. Também numa entrevista, você está fazendo uma entrevista que tem uma janela, que tem um entendimento, que há um mundo exterior, não tem problema em se assumir. A questão é sempre o propósito. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu objetivo com a película? Tô sempre em movimento, parado eu não aguento. Acho que sou camaleão. Não quero deixar de ser sentir, levando o que é de bom. Meu roteiro escrevo por inteiro, aproveito a ocasião. Levo a vida assim sem medo de me destacar na multidão. Você vai fazer um filme em que você precisa recriar um mundo, uma atmosfera em que não exista mais nada lá fora, beleza, a gente entende o ruído, a gente entende como trabalhar com ele e como realmente evitá-lo. Mas se você faz uma produção em que possa assumir o ruído, em que carros façam parte, em que o trânsito de pessoas façam parte, então tá tudo certo. A questão é entender o lugar que você está e como você quer entregar aquilo. Porque a maior dificuldade é você entregar um bom som de uma pessoa que está aqui te falando, mas que ao mesmo tempo está acontecendo tudo em volta. Como, por exemplo, é o caso de novela. Uma novela de uma grande emissora, na maioria das vezes, num contrato com o ator, já é embutido que pode haver redublagem.
Ou no caso só dublagem, né? Porque às vezes não grava uma cena e não grava nem o som. Por exemplo, numa praia, som de mar, som de carro, som de ambulante. Nem sempre você é a Globo que tem uma praia particular, por exemplo. Não sei disso, mas vai que, né? Então, há recursos de captação pós. Você faz uma cena, você realiza uma apresentação e depois você traz o som. Nunca pensou em consertar esse lugar? Pra que eu vou pensar nessa merda? Pode te ensinar uma coisa ou outra. Pode falar bobagem. Como tá o livro? Esplêndido. Fala sobre o quê? Isso é relevante pra você. Por quê? Nunca pensou em consertar esse lugar? Pra que eu vou pensar nessa merda? Pode se ensinar uma coisa ou outra. Para de falar bobagem. Como tá o livro? Esplêndido. Esplêndido. Fala sobre o quê? É relevante pra você. Por quê? Porque sempre foi. Bom, galera, vamos falar agora dos equipamentos. Eu acho que o primeiro e o mais importante deles, que ele tá com a gente todo santo dia, e eu adoro fazer uma pergunta, normalmente eu faço ela no início das aulas, por exemplo, minhas aulas acontecem normalmente numa segunda-feira na escola, e eu começo perguntando pro pessoal: e aí, galera, estamos chegando segunda-feira, 9 horas da manhã, e eu queria só uma pergunta simples. Levanta a mão quem abriu a câmera no final de semana. Aí normalmente todo mundo levanta. E no último mês, quem abriu o gravador de som? Normalmente ninguém levanta. Então eu acho que o primeiro equipamento que a gente pode ter para uma produção de áudio é um celular. Ele pode sim te resolver vários problemas. Infelizmente eu não tenho mais o fone original, eu não uso fone de celular, então eu costumo sempre passando ele para frente, porque realmente eu não faço uso de fone de ouvido para escutar música. Mas o que acontece, apesar também de ter todos aqui, ó,
Tem um lá, que é para edição de vídeo. Esse para conferir o som que sai da interface. Mas ouvir por entretenimento eu não escuto não. Só para conferir realmente o que eu estou fazendo. Então, o que acontece? O celular, ele já vem com um gravador embutido que, na maioria das vezes, você tem 3 configurações. Baixa, média e alta. Que é o meu caso. Eu vou tentar depois... Não sei se a câmera está pegando. Que ele me dá três configurações básicas de som, né? Então eu recomendo, se for para usar um celular, usar sempre na alta. Mas por que ele pode ser seu primeiro equipamento? Aí você precisa ler também o manual do seu celular. Mas, por exemplo, o meu, que é um Samsung J6, ele, se eu não estou usando com fone nenhum, ele tem um microfone aqui e outro aqui. Então é um microfone estéreo. Então eu sei que se eu for fazer uma entrevista, eu posso colocar ele em cima da mesa, apontado para uma pessoa e eu apontado para mim, que eu vou ter um microfone de entrevista. Estereofônico. Estéreo são 2 sinais, mas a gente chega lá. Segunda forma de usá-lo. Câmera selfie. Eu tenho o próprio microfone direcional. Ele anula o segundo microfone. Então eu posso fazer um programa de entrevistas com o celular. Por exemplo, eu tenho a minha produtora, que é também uma marca de difusão de produtos musicais. Então a gente já tem hoje a 4ª temporada independente e tem um spin-off, que é uma temporada B, que os próprios músicos estão fazendo e me mandando material. Então, por exemplo, os episódios são produzidos inteiramente pelo celular. Um ou outro profissional da música que tem um microfone, que consegue me entregar com uma qualidade mais profissional. Mas, por exemplo, 95% do programa está sendo realizado só com o celular. E numa conversa a gente faz a produção, a gente afina as ideias e eu faço uma pós-produção. Então o resultado está aí, já pode ser visto e fica apresentável, sim. E por último, o fone dele, a conexão do fone que tem o microfone, ele funciona como um lapela, como esse próprio lapela. Hoje já existe programa de jornalismo sendo apresentado na TV, que eu vejo a repórter com o lapela do iPhone, igual um cordãozinho assim, e funciona muito bem, dá tudo certo. A questão é a seguinte: o maior problema é às vezes o medo de testar. É preciso ouvir o som. Ele é um pouco diferente da imagem. O som ele chega no seu entendimento de forma mais demorada do que a imagem. A imagem você pega, abre uma foto, pronto. Você pode não entender de plano, você não pode entender não de incidência de luz, mas você vê. Você já enxerga, você fala, gosto ou não gosto. Agora o som é entender. Você escuta ele, às vezes você não entende o que está acontecendo. E muitas das vezes só perguntar para o Google, às vezes é difícil você dar uma certeza. Assim como que eu falei inicialmente sobre a acústica. Então acontece muito de chegar para você e falar assim, pô, deu muito eco aqui, tem como resolver? Não. Passou um carro na hora que eu falei, tem como tirar? Tiro você e o carro. Tranquilo, a gente faz um corte. Não, mas eu preciso da fala, então põe uma legenda. Não deu para eu escutar, já era. Então o som ele é muito mais difícil de manipular se você não entende como captá-lo. E muitas vezes ninguém entende como inicia a captação. Então, como a gente disse inicialmente, a gente inicia escutando. Escuta primeiro onde você está. É adequado gravar aqui? Se para você a resposta é não, para o microfone com certeza vai ser não. Entende? Então, esse é o nosso primeiro equipamento ultra profissional, high-tech, para fazer os seus áudios. E partindo do celular, nosso segundo equipamento são os microfones. Agora a gente vai para realmente para o espaço mais para o profissional do som. E vamos falar de ponta a ponta, da ponta da fonte sonora, né? No caso, microfone, cabo, gravador e o restante.
Então aqui eu estou fazendo o som de duas maneiras. A primeira por motivos didáticos e a segunda, se eu estivesse realmente captando um depoimento de um profissional, eu estaria fazendo dois sons, o primário e o backup. Então os dois estão sendo captados e eu estou fazendo justamente o som de lapela e o som de boom porque são microfones diferentes para a mesma função, para fazer som direto. São dois microfones com características diferentes, eles são distintos de forma de construção e, consequentemente, de recepção. Então, você vai escutar timbres diferentes. Então, aqui eu vou escolher qual que eu quero, mas num primeiro momento, por exemplo, esse é o som da minha voz captado pelo lapela. Esse é o som da minha voz captado pelo shotgun. E esse é o som da minha voz captado pela câmera. Só para a gente ter esse conteúdo didático também e entender que são diferentes. Mesmo a gente está falando na mesma fonte sonora, no mesmo ambiente. Aí, partindo dos microfones, a gente tem o cabo. Esse, no mercado, é conhecido como XLR, Canon ou só cabo de microfone. Macho, fêmea. Normalmente esse aqui que vai atrás do microfone e esse na sua interface ou gravador de som. Aqui eu estou fazendo a gravação no H6, que é um gravador de áudio. Eu estou recebendo o som do lapela pela base e o som do shotgun. Vai ter um terceiro sinal aqui para eu mostrar alguns outros microfones para vocês. Em alguns casos, eu nunca cheguei a usar, tem 8 anos que eu tô na área já profissionalmente, e eu nunca usei o mixer. Mixer é um outro aparelho que realmente eu não faço nem ideia de como ele funciona, mas eu sei que tem casos específicos. Às vezes eu acho que é para monitoramento ou a forma como você já vai entregar o material. Aqui ele tem um mixer interno, que eu também nunca fiz uso, eu nunca precisei, por conta das facilidades que ele me dá. Ele tem um adaptador na frente em que ele grava 2 tipos de som. Não em questão de formato, mas ele grava esse original que eu estou falando com vocês e grava um segundo mais baixo. Aí, no caso, se o ator, a atriz que está ali falando der uma risada, falar algo alto, tudo certo. Na edição, na pós-produção, eu vou e substituo só aquele local que deu aquele probleminha. Então, não é todo gravador que tem essa facilidade, mas leiam o manual. Alimentação. A alimentação é muito importante no áudio. E, consequentemente, nossos 2 equipamentos que a gente acabou de dizer precisam de alimentação. O que é alimentação? Pilha, bateria e por aí vai, cabo de energia. No caso desse microfone aqui, o tipo de microfone que ele precisa de uma alimentação extra que é possível que eu envie através do cabo. Então, quem está ligando esse microfone é o próprio gravador, que eu ligo que a gente chama de 48 volts. Se quiser procurar, chama Phantom Power, energia fantasma, que todos os microfones desse tipo, que a gente ainda vai falar sobre, precisam para funcionar. Então, um tipo de alimentação. O segundo tipo, aqui eu estou usando no gravador pilha, aqui dentro, e um power bank. Por quê? Se a pilha acabar a bateria e eu não tiver uma segunda alimentação de backup, ele vai apagar o REC. Então, por exemplo, nesse exato momento, essa segunda parte da aula tem 12 minutos e 50 segundos que eu estou aqui falando. Se eu simplesmente desconectar e ele apagar, ele desligar o gravador, eu vou perder esse áudio. Então, do mesmo jeito que eu trabalho com 2 microfones para eu garantir o meu som, eu garanto que esse arquivo vai chegar até o meu computador para eu trabalhar também. Então, pilha e power bank. Mas trabalhei só com pilha durante muito, muito tempo. Pilha para as bases do lapela. E, por exemplo, eu não costumo trabalhar com tomada. Não costumo trabalhar ligado no AC, justamente por conta da mobilidade do áudio. Então, nada me adiantava comprar um lapela sem fio, que algum deles, as bases precisam de energia. Então, a minha trajetória me fez gravar muito em lugares assim que não tinha nem fonte de energia elétrica para carregar a bateria. Então, você já tinha que ir todo carregado,
fazer a missão e voltar para casa. Então não tem, às vezes também, além das escolhas assim, a gente tem que entender o ambiente, entender aonde a gente vai gravar, se a acústica é boa, se ela nos permite tomada, se tem fonte, às vezes não tem. Eu fiz muita gravação na loucura já, assim, por exemplo, já fiz uma gravação no Morro da Forca em Ouro Preto. A chuva caiu, o novo surgiu, o tempo passou, o velho acabou, o mundo mudou, no jornal já falou. Menino nem viu, virou jovem senhor. A menina flor já desabrochou, a fita da vida já rebobinou. A era da máquina já começou, mas a moda antiga também retornou. Gravamos contrabaixo acústico e voz. Não tinha ponto de luz nenhum, assim. Então as baterias, ok, câmera a gente já sabe que está funcionando na bateria, mas e o áudio? Então a recepção dele foi toda feita com pilhas. Não tinha nem o power bank, os microfones a gente teve que medir o tanto que ia usar para poder não consumir todas as pilhas. E paciência. Suporte. Além da piadinha que a gente já escutou, que o Matheus já ouviu bastante, de que operador de som é pedestal, e não deixa de ser, por exemplo, a gente tem que entender aonde a gente vai botar os equipamentos também. Eu costumo usar muito o gravador como a alça, porque eu tenho que utilizar uma extensão para o microfone, não uma extensão de energia, mas uma extensão de suporte, que a gente chama de vara de boom, que é um pouco sem jeito, mas é onde você leva o microfone até a fonte sonora. Então esse é um suporte. Bota essa mão na parede. Maria, chega pro lado aqui. Vamos lá. Põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Abre a perna. Abre mais. Vamos. Abre mais a perna. Um segundo suporte seria se eu tivesse usando aqui atrás um pequeno parafuso, eu também tenho, mas eu não estou com ele aqui agora, para colocar o gravador em cima da câmera. Também funciona. O próprio pedestal aqui do microfone é um suporte. Isso faz parte. Então, mas você falou de celular e tal. Existe suporte até para celular. Você tem hoje a preços baratinhos, ele pega aqui seu celular como um gancho. Você pode usar ele, como eu disse, como câmera e microfone, ou só como microfone, botando ele de uma forma que ele vai receber bem o áudio. Por exemplo, eu disse que o meu ele funciona para entrevistar para lá e para cá. Eu posso muito bem botar ele num pedestal e deixar ele de frente, embaixo de uma câmera, apontando para a fonte sonora. O que dá problema é a distância. O som, ele funciona muito bem com a distância. Ele tem a velocidade do som e ele tem a discrepância de distância. No áudio, a gente chama isso de efeito de proximidade. Não que a gente precise dele muito bem explicado agora, mas o som ele te mostra a distância que você está. Então, se eu te dou um close e me afasto do microfone, ele vai dar discrepância na captação. Então, tem cantores que fazem o jogo do microfone e, no nosso caso, no audiovisual, é importante saber a distância que a gente está também para o sinal. Porque a gente fica, às vezes, com tanto medo de rachar o som, de destruir. Às vezes a gente fica com tanto receio de estragar o som que a gente já capta com o microfone muito distante e com o sinal no gravador muito baixo. E posteriormente a gente só vai ter ruído. Então aqui no nosso caso também é uma segunda confusão quando as pessoas falam que o lapela é mais fechadinho do que o boom.
Isso é, primeiro que mecanicamente é impossível, porque o lapela ele é construído para ser omnidirecional. Omnidirecional quer que ele capta em 360 graus. Isso acontecendo mecanicamente, ele exclui o efeito de proximidade. Pô, mas o que é esse efeito de proximidade que esse cara está falando? Por exemplo, quanto mais próximo eu for chegando do microfone, mais grave a minha voz vai ficando. Deixa eu ver se não tá rachando aqui, ó. Tá rachando. Por exemplo, quanto mais perto do microfone eu vou chegando, mais grave a minha voz pode ficar. Bom, espero que o exemplo tenha dado certo. E para concluir essa parte do equipamento, a gente tem algo muito importante, que são os fones. Se eu tivesse... eu estou trabalhando sozinho hoje nessa captação, óbvio. Mas, por exemplo, se tivesse um outro profissional comigo, se fosse um profissional do som, tivesse contratado alguém para fazer, era bem interessante que você tenha um desses no ouvido para saber como que está chegando. E o mais importante é saber como o seu microfone soa, porque você precisa saber o que você está escutando e como você está ouvindo. Porque o ideal é a gente receber do mesmo jeito que a gente gostaria de entregar, com a maior fidelidade possível. O que acontece é que tem alguns fones no mercado que eles têm tipo um fone de DJ. Pô, é super legal porque ele tira o ruído que vem externo, ele dá um grave. A pessoa que vai escutar seu material tem um fone igual? Todo mundo tem? Todo mundo tem uma caixa dessa em casa? Então, mas todo mundo tem isso aqui, né? Hoje todo mundo vê filme, vê série. Então, do mesmo jeito que você tem que monitorar de uma forma mais crua possível para entregar um material fiel, né? Com uma fidelidade sonora, fidelidade de qualidade melhor. Não que seja melhor, né? Tipo, o microfone não deixa sua voz melhor, mas de forma que as pessoas vão entender de forma ok. É interessante saber também como você vai ouvir, como que você está ouvindo. Então não basta só você saber como que o seu celular vai entregar seu som e nem como os microfones vão entregar, mas também como vão receber e quem vai receber. Para isso faz parte do processo de pós-produção a masterização, que adequa, encerra, né, o processo sonoro e entrega. Não, isso aqui vai soar em tal lugar dessa maneira. Então músicas são mixadas e masterizadas de maneira que o público receba de forma mais legal e de uma forma adequada. Você não faz uma pós-produção de uma música amarela do mesmo jeito que você faz de uma música azul, escuro. São tonalidades diferentes, temperaturas diferentes. Então é importante saber todo o caminho, da fonte sonora à entrega. Agora, essa parte é, para mim, a parte mais divertida de todas, que são os tipos de microfone. Então eu sei que a gente já teve alguns exemplos aqui, mas para não ficar estranho, esse microfone, por mais que seja assim de audiovisual, ele pode ser usado para produzir música. 1, 2, 3... Eu devia ter notado quando você virou as costas e não foi pra eu te ajudar a pôr de volta o seu vestido, com aquele mesmo cheiro que sempre me lembrava do quanto era. O microfone de boom, ele é um condensador. Ele tem uma cápsula aqui dentro, que é o condensador, que é mais fácil ver em microfones assim. Ele tem uma cápsula aqui dentro que ela precisa ser ligada. E ela é ligada pelo 48 volts que a gente mencionou inicialmente a respeito desse microfone. Então isso aqui também é um condensador. As cápsulas têm tamanhos diferentes. Locuções são feitas em grande maioria com esse. Lapela. O segundo microfone é esse dinâmico, conhecido como sorvetão. Infelizmente o modelo que eu tenho é o SM57. Normalmente em jornalismo, em entrevistas e em produção que o microfone faz parte da cena, ele é aquele que tem aquela bolinha prateada aqui em cima. É o mesmo microfone. A diferença é que esse daqui é mais de estúdio do que de entrevista. Ele tem uma característica mais dura, o microfone que ele precisa de mais sinal. Pô, mas como dura? Ele é pesado, mas é sonoramente falando.
Esses aqui, eles são mais sensíveis. Então, se você fala, ele capta uma faixa de frequência mais extensa, ele tem uma recepção mais sutil, então ele pega mais nuances do som. Esse daqui... Aí, por exemplo, liguei ele aqui pra gente, ele não precisa da alimentação Phantom Power. Então ele plugou, você abre o sinal e ó, ei, som, teste, ei. Teste SM57, 1, 2, testando, ei, som, 1, 2, esse é o som de um microfone dinâmico. Ei, teste. Como eu mencionei, ele é um microfone mais para entrevistas, esse aqui no caso é mais para captação de instrumentos e de fonte sonora que tenha muito som. Pode ser usado para voz, para fonte sonora que esteja cantando? Pode. E por último, o nosso querido, amado e desejado lapela. O lapela ele tem alguns prós e também tem contra. O primeiro contra é provavelmente o que já acabou de acontecer, né? Se eu mexo na minha camisa, é possível que ele capte um som. Se eu tivesse uma barba muito longa, então a fricção com a roupa é um problema. Então, por exemplo, aqui eu não estou usando ele com espuminha, mas se eu não quisesse que estivesse aparecendo, ele tem uma espuma que eu coloco aqui na cápsula dele. Eu posso botar ele por dentro com umas fitas porosas, né, que não machuca na hora que você tira, para poder esconder. Isso acontece com a atuação. Você está ali na cena de um filme, numa cozinha, que o som é uma bosta, e o microfone não pode aparecer. Então beleza, velho. Sutiã aqui da moça, ou sei lá, qualquer coisa na gola do cara, fitinha porosa e rec. E a parte boa dele, que causa essa confusão de falar que ele é mais fechado, é porque ele está mais próximo da fonte sonora. E como ele está mais próximo, então ele vai captar mais aquela fonte sonora. Não quer dizer que ele rejeita o que está atrás, mas é diferente do som. O som que vai chegar nele, das minhas costas. Então, se puder, use os dois. Se não tiver nada, faz com o que tem. Bom, pessoal, antes da gente ir para a próxima etapa, algo que eu fazia com as aulas presenciais é eu levava meus microfones para o pessoal conseguir ouvir as diferenças. Como eu disse, a imagem ela é mais fácil da gente perceber. Não porque ela é mais simples, né? Mas porque tá ali, é palpável, né? E o som é sempre esse mistério. Tipos de som. E microfone é como se fosse lente. Do mesmo jeito que você tem lente mais clara, lente mais aberta, lente mais fechada, mais escura, os microfones também são assim. A parte da captação do shotgun, ela é realizada mecanicamente para evitar ruídos laterais e, né, ter uma projeção maior aqui. Ele é chamado, a forma de captação dele é chamada de hipercardioide. Então é como se ela fosse um pouco mais fechado. Se a gente tivesse um feixe de luz saindo aqui assim, seria algo mais fechadinho assim, né? Se fosse a região de captação. Não quer dizer que é literalmente isso, tá bom? Mas é como se fosse a ideia da recepção dele. O lapela Omni é realmente 360. Tanto que você tem nos microfones que fazem outras captações, esse aqui ele faz 3 tipos de captação. A gente vai escutar as 3. A Omni, que é igual um lapela, ó, ele faz o mesmo tipo de captação que essa. O cardioide, que é a mais comum, que é a mesma desse microfone. Eu vou mostrar depois bonitinho como é que os símbolos aqui são idênticos. Você tem a mesma forma de captação, a diferença é a forma da transdução do som. Um é feito por condensador, outro é feito por dinâmico. Esse aqui também é cardioide, igual o meio aqui, ó. E esse daqui, que é feito para tambores, para instrumentos mais graves, né? For um contrabaixo acústico, amplificador de baixo, ele também é cardioide. Ele não é muito adequado para voz porque ele tem uma curva grave maior do que os outros, então ele é recomendado para tambores. Ah, é microfone de bateria? Cara, microfone é microfone. Microfone é uma ferramenta. Você grava o que você quiser com o microfone, certo? A diferença é como você vai usá-lo. Alguns funcionam melhor para uma fonte sonora do que outros. Então cabe você experimentar, entender como eles são, porque o microfone não funciona como o seu ouvido, e usá-lo. Então vamos escutar as diferenças. O primeiro que eu trouxe aqui é um que realmente ele não é muito usado no audiovisual,
mas eu acho ele muito curioso. Ele é um microfone de fita magnética. Então ele tem uma fita magnética no interior dele que faz a transdução. Características. É um microfone mais escuro. Seria como se a nossa lente tivesse, né, o diafragma aí um pouquinho mais fechado. Então ele não é muito utilizado no audiovisual, mas musicalmente ele é muito interessante. Ele é muito usado para metais, instrumentos igual trompete, contrabaixo, né, instrumentos de arco, violino e voz, por que não? O problema dele é que ele precisa de muito sinal. Provavelmente você já deve estar escutando algum chiadinho. E não é porque ele precisa de muito sinal para receber. A fonte sonora também precisa projetar muito bem. E eu não vou falar alto aqui. Até porque é domingo de manhã e tem muita gente dormindo. Bom, e a título de curiosidade, por que não, o nosso querido D112. Esse é um microfone usado mais em bumbo, surdo, de bateria, amplificadores de baixo e tudo mais, e não é muito recomendado para usar com voz. Então vamos escutar como que será que ele está saindo aí, hein? Ei, som, teste, minha voz sendo captada pelo D112. Ei, teste. Então não sei se fica muito legal, mas a título de curiosidade. Bom, e para encerrar os microfones, eu deixei esse aqui por último, porque ele tem 3 tipos de configuração, de captação. Essa primeira eu deixei porque ela é a mesma do lapela. Então aqui, por exemplo, ó, você está escutando o som do meu lapela e agora você vai ouvir o som desse microfone sendo reproduzido. Ele não te traz o efeito de proximidade, então eu não estou tendo uma proeminência aqui nos graves. O efeito de proximidade atua exclusivamente no grave. Então, quanto mais próximo do microfone, mais próxima a minha voz está. O microfone de fita, ele capta em figura 8. Ele capta desse lado e desse lado. É como se fosse realmente um 8 sendo realizado na captação. E esse é o som do microfone que está na minha boca em figura 8. Teste 1, 2, ei, exagero no grave. Será que rolou? Ei, som, teste, 1, 2. Bom, de cardioide eu vou ignorar, porque senão a gente já escutou alguns outros exemplos e é mais uma curiosidade para entender a paleta de cores sonoras. Eu particularmente adoro o microfone. Eu adoro ter os tipos, eu busquei ter o de fita por ser uma particularidade e querer entender ele. Já fiz uso na gravação de orquestra sinfônica. Todos os links estão na descrição, eu devo ter colocado algum card, alguma coisa, então todos os exemplos, tudo que eu estou falando aqui, eu vou tentar linkar com algum material que eu tenha produzido, para ficar mais palpável e mais fácil de perguntar. E perguntem, sintam-se à vontade, deixem nos comentários e assim a gente vai continuar produzindo o curso, beleza? Eu gosto de fazer essa exposição porque é uma curiosidade que eu comentei no início. O som, ele é um mistério. Então a primeira dúvida é sempre qual microfone eu vou comprar, como eu vou resolver meu áudio, como eu posso melhorar. Então, reforçando o que foi dito inicialmente, nenhum desses microfones vai te resolver se você não entender inicialmente o espaço que você está. E o seu próprio celular pode te dar isso. Grava o mesmo som, a mesma fala, batatinha quando nasce espalha rama pelo chão. Grava isso em cada ambiente da sua casa com o seu celular. Joga no seu computador e se escuta. Olha como que o som está chegando para você. Olha como o mesmo receptor vai te entregar sons diferentes. Então, o primeiro e o mais importante é a sua acústica. Não quer dizer que você tem que ter um estúdio em casa. Eu gravo, eu produzo no meu quarto e está tudo certo. Já tem 2 anos que eu trabalho inteiramente como freelancer e entrego material de qualidade da mesma maneira. O importante é você entender como suas ferramentas funcionam. E tendo visto todos esses equipamentos, as importâncias que nos cabem ter atenção com o ambiente, agora, se a gente vai para a gravação com todo esse arsenal nas costas e fala, pronto, agora vamos produzir. A gente tem que continuar atento com o ambiente, sempre com o ambiente, sempre com o ambiente. Entenda 2 coisas. Emoção tem sempre mais valor do que seu som. Pô, bugou agora. Mas não. Você está no meio de uma entrevista. Você está fazendo um documental, um filme documental.
e você está no ápice da emoção da personagem, ela começou a te contar uma história, começou a falar sobre a vida dela e ela começa a emocionar. Aí passa um carro do gás. O que você vai fazer? Se você interromper, é bem possível que na hora que você retomar, você não consiga a mesma emoção. E se você não interromper, o ambiente te permite assumir esse ruído. Então é uma escolha. Não tem certo ou errado. Não tem como você resolver isso. Às vezes, a própria personagem entende. Já aconteceu comigo de eu estar numa entrevista, a própria pessoa dá uma parada, ela retém e continua. Mas isso não é comum. Não é na maioria das vezes. Então, prudência no set, entendimento da localização, percepção. A pessoa do som, ela é tida muitas vezes como um cara que é mais calado e que tem uma percepção de ambiente muito maior do que o restante do pessoal. Porque o nosso trabalho é através dessa interferência, muitas vezes culpabilizado através dessa interferência. Então, se uma pessoa vai para um set de filmagem, um operador de boom, um operador de som, e acontece um problema no som, a responsabilidade é sua, com certeza. Isso é absoluto. Mas cabe a você também a responsabilidade que você quer carregar. Então você tem que ter uma atenção com o som do lugar. Eu estou aqui, eu estou fazendo o meu trabalho, estou realizando o meu trabalho e como eu quero entregá-lo. Então você tem que ter uma prática de interpretação de pessoas, uma prática de interpretação de ambiente muito grande. Porque eu já tive numa entrevista com uma grande personalidade do audiovisual e nós interrompemos, porque passou um carro do gás na hora. E foi uma entrevista realizada no centro da cidade de Ouro Preto, onde tudo nos dava a possibilidade de continuar a entrevista. E nós fomos chamados a atenção pelo entrevistado. Foi uma situação extremamente constrangedora, muito indelicada e que realmente o moral de todo mundo foi no zero, porque era uma pessoa que é uma pessoa de muita importância para o cinema e a gente fez feio, porque a gente não lidou com a emoção, a gente lidou com a razão. E a gente acabou lidando com a razão de uma forma muito tecnicista, que prejudicou a entrevista, prejudicou a continuidade do trabalho, a resposta não deu sequência da forma como a gente imaginou, né? Pô, paramos o som e aí? A pessoa não tem um stop and play. Você não vai fazer a pessoa parar e continuar da mesma forma. Lidar com o ser humano é muito mais complexo do que lidar com o som. Então você está lidando com os dois ao mesmo tempo. Então, assim, parece muita coisinha, mas, por exemplo, o meu celular acabou de tocar. Então é bem possível que eu estou com 3 microfones ligados aqui, em alguma coisa deu interferência. Se não for a interferência da vibração, pode ser que ele tenha recebido. Tem microfone, como o Shotgun, ele capta quando o seu celular toca do lado da sua caixa de som e faz aquele acontece a mesma coisa aqui. Então eu posso ter perdido uma pequena passagem do som. Então e aí? O operador de som foi para o lugar e deixou o celular recebendo sinal no bolso do lado do gravador. Em algum momento vai ter interferência. Você está lidando com sinal. Estou lidando com sinal. E no set, outra coisa que você não pode esquecer é prender bem o microfone. Então, por exemplo, do jeito que eu estou aqui, a câmera está bem estática. Fiz corte, saí, bebi água, troquei bateria. Ela continua no mesmo plano, assim como o microfone. Aqui eu já arredei, isso aqui já deve ter ficado todo avacalhado, mas aqui está bem preso, está bem ajustado, está garantindo que meu som vai chegar. Então, pô, eu estou sozinho, eu estou me movimentando, pego o microfone, pego o café. Então, segurança no que você está fazendo, está aqui no bolso, ó, não vai cair, então tá tudo certo. Repetindo, eu vou deixar alguns materiais complementares na descrição, eu recomendo assisti-los. Dúvidas, essa aula é feita para criar dúvida, então assim, eu vou tentar de uma forma ou de outra inserir algumas coisas para não deixar esse buraco e para a gente gerar uma discussão e gerar uma busca de como a gente pode aprender um pouco mais sobre o som no audiovisual. Foi uma aula expositiva a respeito de um profissional que trabalha
majoritariamente com som, pós-produção e adora captação. Tem nesse canal que o vídeo está hospedado, tem muito material. Você pode ir em playlist, você vai ver todo o meu portfólio está organizado nesse canal. Então a maioria dos links dos vídeos não são meus, eu organizo por playlist. E na seção de vídeo você vai encontrar muita coisa de experimentos que eu faço e eu vou registrando e vou soltando, porque muitas das vezes eu revisito ou envio para algum amigo. Então fica aí para conhecerem. Eu vou tentar lidar com esse canal sempre com o viés de som para o audiovisual. E para quem tiver curiosidade, fica à vontade para se inscrever. E tamo junto. Valeu!